Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 25. Chegada a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos por medo dos judeus, foi Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se muito ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Tendo proferido essas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, e não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, não crerei. Palavra da salvação. Comentário: João 20, de 19 a 25, Santo Agostinho. Alguns, porém, ficam tão aturdidos por esse episódio que se colocam em risco, opondo aos milagres divinos os preceitos dos seus próprios raciocínios. Discutem assim: se nosso Senhor tinha corpo, se o que se levantou do sepulcro é o mesmo que pendera no lenho, como pôde entrar por entre portas fechadas? Se entendes como já não é milagre, onde a razão não alcança, ali a fé se edifica. As portas fechadas não foram obstáculo à matéria do corpo onde habitava a divindade. Não precisou abri-las para entrar aquele que, nascendo, conservou inviolada a virgindade da mãe. O esplendor, semelhante ao do sol, com que os justos brilharão no reino do seu Pai, é de supor que, após a ressurreição, estivesse oculto aos olhos dos discípulos, mas não ausente do corpo de Cristo. Suas vistas, afinal, fracas e humanas, não o suportariam, e era necessário que o enxergassem para poder reconhecê-lo. Que o Filho é igual ao Pai, já o sabemos, mas aqui reconhecemos as palavras de um mediador. Nosso Senhor se mostra, com efeito, um intermediário, dizendo: Ele enviou a mim, eu envio a vós. Esse sopro material não foi a substância do Espírito Santo, mas uma representação justa de que o Espírito Santo procede não apenas do Pai, mas também do Filho. Quem, afinal, seria estúpido o bastante para afirmar que um é o Espírito que nosso Senhor transmitiu ao soprar, outro o que enviou depois da ascensão? A caridade da Igreja, que o Espírito Santo derrama em nossos corações, perdoa os pecados de seus participantes. Retém, todavia, os dos que não tomam parte nela. Por isso, depois de dizer: Recebei o Espírito Santo, de imediato complementa com a remissão e retenção dos pecados. Comentário: João 20, de 19 a 25, São Gregório. E como, à vista do corpo, que tinham diante dos olhos, a fé dos que viam ainda cambaleava. Logo lhes mostrou as mãos e o lado. Daí que siga. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Com pregos, afinal, tinham sido as mãos cravadas, e com a lança o lado fora aberto. Nosso Senhor conservou as marcas das feridas para sanar os corações duvidosos dos discípulos. O Pai, é certo, enviou o Filho, determinando que se encarnasse para a redenção da raça humana. Por isso está dito: Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Quer dizer,
Se vos envio ao escândalo das perseguições, é porque vos amo com a mesma caridade com que me ama o Pai, que me enviou aqui para suportar a paixão. Porque o Espírito é dado aos discípulos primeiro na terra e depois enviado do céu. Senão porque são dois os preceitos da caridade, o amor a Deus e o amor ao próximo? Na terra, o Espírito é dado para infundir o amor ao próximo. No céu, para infundir o amor a Deus. Assim como uma só é a caridade e dois os preceitos, do mesmo modo, um só é o Espírito e duas as ocasiões em que é dado. A primeira, enquanto estava o Senhor ainda na terra, a segunda, quando é enviado desde o céu, porque o amor do próximo nos ensina a chegar ao amor de Deus. É importante notar que esses homens, que já possuíam antes o Espírito Santo, para viverem com inocência e pregarem apenas para o bem de alguns, receberam-no manifestamente após a ressurreição do Senhor, para que sua pregação já não se limitasse a alguns, mas fosse para o bem de todos. Folgo em ver o cimo de glória a que foram conduzidos esses discípulos, chamados originalmente a tão onerosos fardos de humildade. Eis que não apenas se tornam seguros de si mesmos, como também, investidos da magistratura do juízo celestial, passam a fazer as vezes de Deus, e a alguns retendo, a outros relaxando os pecados. Hoje, quem ocupa seus postos na igreja são os bispos, que recebem, além do governo de sua diocese, a autoridade de atar e desatar os pecados. Grande é esta honra, mas também grande o peso dela. Como é difícil quem não sabe segurar as rédeas da própria vida tornar-se juiz da vida alheia. Não é por acaso que aquele discípulo eleito estava então ausente. A clemência celestial conduziu tudo de maneira espantosa para que esse discípulo incrédulo, quando apalpasse em seu mestre as feridas da carne, sarasse em nós as feridas da infidelidade. Com efeito, a infidelidade de Tomé aproveitou mais a nossa fé que a fé dos discípulos que creram, pois à medida que ele é reconduzido à fé pelo toque, nossa mente põe de lado toda dúvida e é consolidada na fé.